Olá, vou apresentar as funcionalidades do back-end do Atmosphere App. Bom, quando a gente for inicializar o projeto, a primeira coisa que a gente faz é verificar a versão do Python, se ele está instalado. Esse projeto ele precisa ter o Python 3.12 e se o Poetry está instalado também. Atualmente estou usando essa versão 1.8.2. O Poetry ele é opcional para fazer a instalação do projeto. A gente consegue instalar de outras formas, utilizando, por exemplo, o Virtual Env do Python ou a biblioteca nativa dele, o venv. E essas instruções de como fazer o setup do projeto, instalar o projeto, elas estão aqui disponíveis do README no repositório, com o manual do desenvolvedor. Então, uma vez que a gente tem isso, o que a gente pode fazer é instalar o projeto utilizando o Poetry. A gente roda Poetry install e ele vai instalar as dependências. Aqui, como eu já estou com as dependências instaladas, ele vai falar que não tem dependências para instalar ou atualizar, porque elas já estão instaladas. E o segundo passo é a gente inicializar o Docker, porque estamos aqui utilizando o Docker para configurar o Postgres, que é o banco que a gente está utilizando nessa aplicação. Então a gente roda aqui um Docker Compose Up, ele vai inicializar o banco. E aí, uma vez que o banco esteja inicializado, a gente consegue vir aqui no localhost na porta 5050 e acessar o pgadmin. Só um minutinho que ele está terminando aqui de inicializar. Acho que deve ter terminado. Aí, uma vez que a gente consegue acessar o pgadmin, a gente vai conseguir interagir com o banco. Então, vou colocar aqui a senha change.me, que é a senha default que está configurada no próprio env example aqui do projeto. E a gente consegue aqui adicionar um servidor. Ao servidor, o nome ele precisa ser... pode ser um nome qualquer, vou colocar aqui mais server. E o connection aqui, o nome precisa ser Postgres, que é justamente o que a gente configurou aqui também, nas variáveis ambientes. E a senha que eu vou usar change.me também. A gente pode criar esse server. Uma vez que a gente cria esse server, a gente pode ver que já vai ter o banco de dados aqui do Atmosphere pronto para uso. As tabelas elas ainda não vão estar configuradas porque a gente precisa rodar as migrations. Então, para rodar as migrations, a gente pode abrir aqui um outro terminal, vir aqui no README e a gente procura pelo comando alembic, que o alembic é o que é responsável por fazer as migrations para a gente. E ele vai criar uma tabela no banco. Então, depois que eu rodar esse comando aqui, ele vai rodar as migrations. E essa migration, no momento, ela é responsável por criar uma tabela chamada hero. Então, a gente vai executar aqui. E assim que ele terminar a execução, a gente pode voltar lá no pgadmin. E se a gente der um refresh aqui, a gente pode ver que agora a gente tem a tabela hero, que ela ainda não tem nenhum dado. Então, se eu fazer aqui a consulta, a gente tem nenhum dado, mas a gente tem aqui as colunas já, tem o ID, name, secret name e o age. Isso aqui é um template que eu deixei para a gente poder ver como é que interage com o banco de dados nessa aplicação back-end do Atmosphere App. Certo, então a gente já está aqui com a aplicação rodando. Vou inicializar aqui também o back-end. O back-end a gente inicializa ele rodando poetry run start. E ele vai iniciar a aplicação na porta 3333. Deixa eu abrir aqui. Está carregando. Vou esperar ele terminar de carregar aqui, só um minutinho. Foi, terminou de carregar. Assim que a gente abre aqui, já aparece uma documentação para o usuário, das rotas que estão disponíveis para ele acessar e quais são os métodos dessas rotas, dos parâmetros. Então, por exemplo, a gente tem aqui a rota forecast, que ela usa o método get, e a gente tem que passar aqui para ele longitude e latitude. Então, por exemplo, se eu passar latitude menos 22, longitude menos 43, a gente chama aqui o execute, ele vai chamar umas funções internas do back-end e vai retornar para a gente o resultado aqui com a resposta. O resultado da predição, nesse caso aqui deu o valor 1, ele foi mapeado para chuva, a estação mais próxima que ele utilizou para fazer essa predição e assim por diante. Certo. Também temos uma outra rota aqui interessante, que é a rota de weather, que ele vai pegar o clima, né, o clima atual da latitude e longitude que o usuário passar. Então, por exemplo, se a gente usar aqui menos 22, menos 43, ele vai fazer essa requisição e vai retornar esses dados para a gente aqui. O código ele já está no formato WMO, que é se eu não me engano é o World Meteorological Organization, alguma coisa assim.
e a condição, a temperatura, a precipitação, com esses valores que são interessantes para a gente já saber o clima atual de determinado local. E aí a gente consegue usar outros serviços aqui, por exemplo, aqui eu estou usando o OpenMeteor, mas eu posso usar, por exemplo, aqui, se eu consultar os serviços disponíveis, eu posso dar uma consulta aqui ao back-end, ele vai falar para mim que eu tenho esses serviços. Então, se eu usar, por exemplo, aqui esse Open Weather Map, eu troco aqui para usar o Open Weather Map em vez do Open Meteor, que é o default, ele vai usar esse outro serviço para fazer essa mesma consulta. E aí ele retornou aqui para a gente. Certo. Uma vez que a gente tem essas rotas que a gente pode consultar, vamos ver agora um pouco mais sobre o código, né? Sobre como está funcionando internamente aqui rapidamente. Então, por exemplo, uma das rotas mais interessantes que a gente tem, a rota do forecast, foi essa que eu chamei aqui. A rota do forecast, ela funciona da seguinte forma. A gente migrou esse projeto inicialmente ele estava em Node.js, mas a gente migrou para Python. Estamos utilizando Fast API para a gente poder fazer esse tipo de coisa aqui. Isso aqui a gente está chamando uma função interna diretamente do Atmosphere. Essa função está definida aqui dentro do submodule Atmosphere, src, predict.ac, e a gente vai ter aqui a função predict.ac. Então ele está chamando uma função interna dentro do Atmosphere que precisa receber pipeline ID e o prediction task suffix. No momento ele está aqui setado como classificação ordinária. A gente pode ver que ele chama aqui, ó, o predict.ac passando o pipeline ID e o task suffix. Uma observação importante a fazer, e foi até por isso que eu entrei nesse módulo em específico, é que eu tenho que, uma das dificuldades que a gente teve nesse back-end, é que eu tenho que trocar a working directory do servidor quando eu chamo alguma função do Atmosphere. E isso pode ser problemático, porque eu trocar o working directory do servidor pode dar problema, porque algumas requisições vão estar em uma working directory e outras não. Para resolver esse problema, o que eu fiz? Esse método getData, ele vai ser chamado em um novo processo. A gente vai criar um novo processo a partir desse processo principal. E aí, quando a gente trocar o working directory lá dentro desse método, a gente só vai trocar o working directory desse subprocesso. E aí o servidor back-end ele vai continuar trabalhando a working directory dele normal, a que é prevista. E esse subprocesso, que uma vez que essa função aqui termina de ser executada, esse subprocesso vai morrer, ele vai estar nessa working directory que é necessária para o Atmosphere rodar. Isso foi necessário porque existem aqui umas variáveis que definem o path a determinados arquivos. Então, por exemplo, se a gente der uma olhada aqui no Globals, a gente pode ver que a gente tem ./data, ws em match. Quando eu procurar por isso, ele vai procurar por essa pasta data aqui. Só que se eu estou na working directory do back-end, não iria funcionar, porque isso aqui é feito utilizando esse string. Para isso aqui funcionar, eu até preparei algumas sugestões, que é, por exemplo, a gente usar... Tem uma biblioteca do Python que é muito boa para isso, e a gente consegue pegar, por exemplo, o módulo atual e concatenar ele com essa string, por exemplo. Então, a partir desse momento, a gente vai selecionar um arquivo não a partir da working directory, mas a partir do path relativo em que o arquivo se encontra. Isso aqui é uma possível solução. Depois a gente vai fazer uma atualização para melhorar essa parte. Isso é uma coisa até que o próprio Atmosphere ele tem enfrentado esse problema. Então, por exemplo, se eu estou aqui no Atmosphere e eu tento rodar algum script do Atmosphere, se eu rodo, por exemplo, python src/trainmodel.py, ele funciona, porque eu vou estar na working directory do Atmosphere. E aí ele vai procurar. Dentro do Atmosphere tem a pasta data? Tem. E aí ele vai encontrar. Mas se eu faço direto aqui, se eu troco o working directory para src e boto python trainmodel.py, ele vai dar problema, porque ele vai procurar a pasta data dentro de src e ela não existe. Então essa sugestão aqui que eu trouxe do pathlib é uma atualização que a gente vai fazer depois para ajudar a resolver esse problema. E uma vez que a gente resolver isso, a gente não vai precisar mais nem trocar o working directory aqui. E, consequentemente, como a gente não vai precisar trocar o working directory de um processo, de um subprocesso servidor, a gente não vai precisar subir um outro processo. A gente vai poder abrir apenas uma thread. Se a gente for olhar aqui na definição desse async executor,
ele é capaz de criar tantas threads quanto os processos. E aí, naquele caso ali, a gente está precisando criar um processo, justamente para trocar o working directory. Mas aí, solucionando aquele problema, a gente só vai precisar criar uma thread, que vai melhorar bastante a performance do servidor, porque a thread é mais rápido de criar. Só que a thread ela fica anexada ao working directory do processo. E cada processo tem sua working directory, então a gente consegue fazer isso aqui, de fazer a troca da working directory. Tá, então esse foi um dos problemas que a gente passou, e a gente está fazendo essa abordagem de usar um processo como um workaround. Ok, sobre o back-end, mas é isso. Tem uma outra funcionalidade aqui interessante, que eu apresentei o pgadmin aqui, e a gente consegue, por exemplo, popular. Então a gente tem essa entidade Hero, que é uma entidade de template que eu criei para interagir com o banco de dados, e a gente consegue, por exemplo, chamar o método post para criar um hero. Então eu posso colocar o nome dele aqui, My Hero Secret Name, e a idade dele eu vou botar 26. E a gente envia essa requisição. Uma vez que a gente envia essa requisição, o servidor aqui retornou o status 200 para a gente, com o ID que foi atribuído para esse hero. Se a gente consultar aqui agora, fazer a consulta a essa tabela hero, a gente vai poder observar que agora a gente já tem esses dados que foram inseridos no banco. Então é basicamente isso, essas são as funcionalidades que a gente tem hoje no back-end. A gente consegue chamar os métodos do Atmosphere. E aqui essa rota Weather, a gente tem diferentes serviços como eu apresentei. Hoje o default é o OpenMeteor, porque ele foi o que melhor se integrou com o nosso back-end. E além disso ele não precisa ter um token. Se a gente for usar esses outros aqui, o Climatempo, o Weather API e o Open Weather Map, a gente precisa criar um token, né, configurar um token nas variáveis de ambiente aqui do back-end. Tá para ter uma atualização de que caso essas variáveis de ambiente não estejam aqui definidas, a gente pode também deixar que o usuário envie o seu próprio token, e aí se não tiver no back-end e se não tiver nem o do usuário, a gente envia um 401 dizendo que o usuário não está autorizado. Mas caso esteja o token definido pelo menos em um desses lugares, ou no back-end, ou o próprio usuário fornecer esse token, a gente retorna a resposta para ele. Então esse é o back-end que a gente tem hoje. O principal problema que a gente enfrentou, uma vez que a gente migrou, né, do Node.js para o Python, foi muito mais fácil de chamar as funções do Atmosphere. Por exemplo, aqui a gente chama o PredictAC, que está definido lá interno aqui pelos algoritmos de Machine Learning do Cefet. Mas a gente teve alguns problemas aqui referentes ao Working Directory e tudo mais. Acho que a gente está trabalhando para trazer essas soluções junto ao Atmosphere aqui para resolver os problemas. Então é isso, essa é a apresentação das funcionalidades do back-end. Tem algumas coisas aqui que a gente poderia entrar em mais detalhes, como por exemplo o funcionamento de como que ele pega a estação mais próxima, dada a latitude e longitude do usuário, mas acho que não é o fim do vídeo entrar em muitos detalhes de implementação. A gente entrou em bastante detalhes aqui falando sobre os processos e threads para lidar com a requisição do Atmosphere. Voltei aqui para apresentar uma parte da documentação que ficou faltando. Então eu apresentei essa documentação aqui que a gente consegue interagir, chamar as rotas, né? Por exemplo, eu criei um hero aqui, consegui chamar o forecast aqui. Mas a gente também tem essa documentação aqui que está nesse path redoc, essa aqui está no docs. Esse path redoc ele tem a documentação do projeto. A mesma documentação que a gente tem aqui, a gente tem nessa outra página, mas a diferença é que essa daqui a gente consegue interagir diretamente com a aplicação, chamando as rotas, e esse aqui é uma documentação mais em texto mesmo, para ver as respostas que o servidor pode retornar. Por exemplo, isso aqui é um exemplo das respostas, que ele vai retornar, por exemplo, a condição é céu limpo, um timestamp de quando que foi feita essa medição, a temperatura e tudo mais. E aí só ficou faltando mesmo apresentar essa outra página com a documentação do back-end.